Durante décadas, a pata de elefante foi tratada como a imagem definitiva do horror nuclear. A massa mais famosa de Chernobyl. O símbolo máximo da radiação extrema. Mas essa imagem sempre contou só uma parte da história. Dentro das ruínas do reator 4, existiram outras formações de córion quase nunca lembradas pelo público. E algumas delas podem ter sido ainda mais radioativas do que a própria pata de elefante. Para entender o que realmente restou em Chernobyl, é preciso olhar além da imagem que o mundo decorou. No interior do reator destruído, a pata de elefante se tornou mais do que uma formação de córion. Ela se tornou um símbolo, uma imagem repetida à exaustão, usada para resumir o desastre e condensar, numa única massa escura, tudo o que Chernobyl passou a representar. A fama veio da combinação perfeita entre forma, perigo e registro histórico. Era um material real, letal, estranho à aparência, e escondido num dos lugares mais contaminados da usina. Isso bastou para que a memória coletiva transformasse a pata de elefante em lenda. Com o tempo, a lenda ficou mais simples do que a física. A pergunta deixou de ser o que aquela massa realmente era, e passou a ser apenas quanto tempo alguém sobreviveria diante dela. Só que Chernobyl não produziu uma única formação extrema. Produziu várias. E a mais famosa delas não era, necessariamente, a mais importante para entender o que aconteceu ali dentro. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina Vladimir Lenin entrou em colapso. Em poucos segundos, 2 explosões destruíram o núcleo, romperam a estrutura e abriram caminho para um processo que continuaria muito depois do impacto inicial. No interior do reator, o combustível nuclear deixou de existir como um material sólido e estável. Misturado a aço, zircônio, areia, serpentina e concreto, ele se transformou numa lava artificial de origem nuclear. O nome dessa substância entraria para a história do desastre, córion. A pata de elefante nasceu desse processo. Mas ela não era combustível puro. Era uma massa vitrificada, formada quando o material derretido incorporou concreto fundido e outros elementos estruturais durante a descida pelos níveis inferiores da usina. Ela era letal, mas também era diluída. E esse detalhe muda tudo. Porque se parte do combustível perdeu concentração naquela formação, então outras regiões do reator podem ter preservado composições mais densas e mais perigosas. À medida que o córion avançava para baixo, ele não se solidificava sempre da mesma forma. O material percorreu corredores, tubulações, passagens técnicas e salas internas, encontrando superfícies diferentes e condições de resfriamento desiguais. O resultado foi um conjunto de formações muito distintas entre si. Em algumas áreas, a mistura com concreto e silicatos foi maior. Nessas zonas, o material se tornou mais escuro, mais vítreo e mais diluído. Em outras, essa incorporação foi menor. E foi aí que surgiram formações mais densas, mais cerâmicas e com maior concentração de combustível nuclear. Essa diferença não era só aparência. Ela mostrava que o combustível do reator havia permanecido distribuído de formas muito diferentes em cada massa. Onde houve maior diluição, a concentração caiu. Onde ela foi menor, restaram materiais mais compactos e, em alguns casos, mais radioativos que a própria pata de elefante. Esse é o ponto que a fama da pata de elefante apagou. Ela ficou conhecida porque foi vista, fotografada e repetida. Outras formações, escondidas em zonas menos acessíveis do reator 4, ficaram fora do imaginário público, mesmo quando representavam uma realidade física ainda mais extrema. Dizer que a pata de elefante era o objeto mais radioativo do mundo sempre foi uma fórmula eficiente, forte, simples e fácil de repetir. Mas a realidade dentro de Chernobyl nunca foi simples. O reator 4 não deixou para trás uma única massa absoluta. Deixou uma geografia inteira de córions diferentes, formados em trajetórias diferentes, com composições diferentes e níveis de radioatividade que não cabem numa única imagem famosa. A pata de elefante era real, era letal, era impressionante, mas tratá-la como medida final de todo o desastre
É confundir o que ficou mais conhecido com o que foi, de fato, mais extremo. E Chernobyl talvez nem encerre essa discussão, porque décadas depois, em outro desastre nuclear, a mesma pergunta voltou a existir sob novas formas. O que restou no interior de Fukushima? Mas essa já é outra investigação.